Manhã de quinta-feira, hoje dia 14 de maio de 2026. Somos os vossos irmãos em Cristo, Fernando e Esther Koenig, e saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém. A paz de Deus, queridos irmãos, graça e paz, santo povo de Deus. Aqueles que aguardam o glorioso dia do Senhor. Falando também com certeza com alguém que já não tem mais essa esperança, mas quem sabe neste dia de hoje, talvez ainda de madrugada, durante o dia ou a noite deste dia 14, ou em outro qualquer dia, esta palavra vai te despertar. Você que está aguardando por algum mover, pelo mover do Espírito, e Ele sempre está aí, querendo te alcançar e querendo te convencer que não tem outro jeito a não ser você andar. Andar. Tem uma frase muito linda que eu acho que diz assim: aquele que parou esperando as coisas melhorar, quando ele resolver de andar, aquele que estava com ele não parou, já está tão distante que ele não vai alcançar mais. Mas o caminho para a glória é extenso, mesmo que você fique lá atrás, mas esteja no caminho que leva à terra celestial. Não esqueça, irmãos, depois de entrar na porta vem o caminho. E você se torna um cidadão do céu. Alguém que vai peregrinando aqui, mas com uma esperança viva na alma de habitar no lugar preparado desde antes da fundação do mundo. Quem prometeu é fiel e as suas promessas jamais falharão. Glorioso é o nome do Senhor. Sejam bem-vindos, irmãos. Nós agradecemos a todos que nos ouvem todos os dias e fazem seus comentários. Ontem mesmo, dia 13, eu estava lendo belíssimos comentários de irmãos, testemunhos e também pedidos de oração. Ouça, te inscreva no canal e também compartilhe. Sempre ciente de que aqui nós não pedimos nada em troca, absolutamente nada, a não ser, como sempre falamos, aquilo que é dever de um irmão para o outro, orar uns pelos outros no amor de Cristo, amando, se respeitando, honrando o nosso querido Deus. Esse é o nosso dever sagrado. Nós continuamos aqui todos os dias, nessa nossa reunião. A grande maioria das vezes é uma reunião de dois, mas não esquecemos de dizer: Senhor, ajuda os nossos irmãos, ajuda todos eles, entra no lar de cada um, faz o milagre, entra no hospital onde ele está internado, aonde tem alguém, Senhor, necessitando da tua ajuda, vai lá, que ele reconhece que só em ti há solução. Ontem nós falamos na primeira carta de João que nós devemos guardar aquilo que nós recebemos. Filhinhos, agora permanecei nele, para que naquele dia vocês não sejam decepcionados por ele. João continuou, ele escreveu a primeira carta e muitas vezes ali ele se expressou dizendo filhinhos, filhinhos, não só por causa da idade que ele já tinha, mas o amor de Cristo derramado em seus corações. Ele tinha a igreja como filhos, que ele amava, que ele dava tudo por ela. E o Senhor, nosso Deus, o Senhor Jesus, ele confiou a João as maiores revelações sobre o futuro do povo de Deus. Quando ele
viu a visão, teve a revelação do Apocalipse e escreveu tudo. O Senhor amava o discípulo do amor. E ele escreve a sua segunda carta agora. Aparentemente ele escreve para um homem, mas era para uma senhora eleita. Ele usou o nome, ou chamou de presbítero, e também a senhora eleita. Quem é a senhora eleita? É a igreja do Senhor que estava lá na responsabilidade daquele presbítero. Quando ele diz o presbítero, depois ele diz a senhora eleita. E a seus filhos, quem estava congregando ali, naquela igreja na Ásia Menor, aos quais amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Quando a gente conhece a verdade, descobre ou o Espírito Santo nos revelou a verdade, nós passamos a amar os nossos irmãos, a igreja corpo de Cristo. Versículo 2, essa carta tem apenas 13 versículos. É a menorzinha das cartas que estão na Bíblia. E por amor da verdade que está em nós, para sempre será conosco, não tem mudança. Desde os dias de João até hoje, não houve mudança. A senhora eleita continua aguardando o glorioso dia da posse eterna. Glória a Jesus, fomos eleitos e aguardamos esse dia. Peregrinos e forasteiros, mas temos a certeza de que nosso nome está registrado no livro da vida. E ninguém nos tirará esse direito. Não são as falsas doutrinas, os falsos doutores, os falsos mestres que vêm arrancar do coração de um homem e de uma mulher que realmente foi eleita no Senhor, eleito no Senhor, e aguarda nele o dia da redenção. Eleitos. Já fomos eleitos. Agora só estamos esperando o dia da posse. João amava o amor que ele tinha no coração, que ficou registrado como apóstolo do amor. Ele amava as igrejas e como ele não podia chegar até elas, como ali ele chamava de senhora eleita, a igreja eleita, ele mandava cartas avisando tudo que tinha, o Senhor revelava para ele e ele passava, ele escrevia e mandava cartas para a igreja, a senhora eleita. Irmãos, que nós possamos ser um desses eleitos, que tenha esse amor divino como João sempre teve nos nossos corações, e que nós, que também somos a senhora eleita, onde nós estamos reunidos, possamos amar os nossos irmãos. Possamos amar de todo o nosso coração, para que naquele dia nós possamos tomar posse juntos, quando Jesus vier nas nuvens buscar esta senhora eleita, que é o corpo de Cristo, cuja cabeça é Ele. Assim nós devemos aguardar, preparados para aquele dia. Interessante, irmãos, o referir-se de João à igreja, a senhora eleita, a senhora igreja, respeitada por aqueles que reconhecem que ali está alguém que foi comprada pelo precioso sangue de Jesus. Aleluia. Fomos eleitos na cruz do Gólgota, na cruz do Calvário. Ali ele pagou altíssimo preço para nos resgatar e fazer de cada um, membrando-se no corpo dele, essa chamada senhora eleita. No versículo 4 e 5 da segunda carta de João, ainda ele escreve dizendo assim: muito me alegro
por achar que alguém ou que alguns dos teus filhos andam na verdade, assim como temos conhecido o mandamento do Pai. Ele se alegrava quando via alguns dos filhos daquela congregação, daquela igrejinha local, que andam na verdade, porque assim, para isso nós fomos eleitos, para isso nós fomos chamados. Versículo de número 5 diz: e agora, Senhora, e agora, igreja, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde lá de trás, desde o princípio, tivemos, que amemo-nos uns aos outros. Isto vai formando o corpo da igreja. Um exemplo, nós, irmãos, não conhecemos-nos pessoalmente. A grandíssima maioria, ninguém se conhece. Mas temos esse amor um pelo outro. Nos saudamos uns aos outros. Nos abraçamos pela fé. Isto é muito glorioso. Nós manter esse amor. Você que está em um outro continente, muito distante daqui, está aqui bem perto de nós, não importa. Aonde você estiver, naquele glorioso dia, o Senhor, como um laço, diz a palavra, vinda dele, o arrebatamento da igreja, cairá como um laço sobre toda a terra. Nossos mortos ressuscitarão, porque morreram eleitos. Aleluia. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. E ele prossegue no versículo de número 7 e 8. Ou seja, só o 8 eu vou ler. Olhai por vós mesmos. Olha que conselho, irmãos, que o Espírito Santo está nos dando. Uma escritura escrita 2000 anos atrás, praticamente 2000 anos atrás. Mas viva, viva, viva. A palavra do Senhor. Um livro que nunca envelheceu. Está aqui, as Escrituras Sagradas, o livro santo. Ele diz no versículo 8 dessa carta, segunda carta de João: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes recebemos tudo, o inteiro galardão. Não perca, meu irmão, minha irmã. Não pare no caminho. É perigoso de você ser encantado com vozes estranhas. Não pare. Continue ouvindo aquele que sempre te orientou, que sempre te deu a direção certa e você nunca perdeu. Você sofreu, mas entendendo que era a vontade de Deus. Tivesse alegria e paz, entendendo que era a vontade de Deus para aqueles dias. Adoeceste, estás, quem sabe, acamado e não tens mais esperança de caminhar, andar sobre a terra, mas tens guardado contigo este tesouro. Para não perder aquilo que nós ganhamos. Meu irmão, guarda bem o que tens, guarda bem o que tens, para que ninguém tome o teu direito eterno de adentrar nos portais eternos e viver com Cristo para sempre. E para encerrar, meus irmãos, versículo de número 12 e o 13, que é o último versículo da carta. Tenho muito que escrever-vos. A Esther falando no escrever, como era dificultoso naqueles dias. Hoje tudo é fácil. Estamos lendo a carta dele e milhares vão ouvir no mesmo dia, no mesmo momento, querendo. Vai para todo mundo no mesmo instante. Mas naquele tempo, desde o material usado, que era muito difícil escrever, saindo do remetente para ir até no destinatário, tudo era difícil. Mas o povo recebia o conselho. E nós precisamos receber o conselho de Deus hoje. Quem sabe amanhã não temos mais oportunidade de ouvir a voz do Senhor, tudo vai encerrar. Mas hoje ainda é dia de salvação. É dia em que o Senhor fala comigo e fala com você com clareza. E eu vou reler o versículo dizendo: tendo muito a escrever-vos, não quis fazer com papel e tinta, mas espero ir ter convosco
e falar face a face, para que o nosso gozo seja completo, a nossa alegria seja completa. Ou o amor que ele tinha, irmãos. Claro que não eram cidades muito distantes uma da outra, eram mais próximas, mas era difícil o deslocamento. Ele já bem velhinho, filhinhos e filhinhas. Era o jeito peculiar que ele tinha de dirigir-se à igreja. Quem não queria estar na frente de um homem como João, ouvindo a mensagem? Mas hoje, irmãos, o mesmo Espírito Santo que agia nele, está agindo nos servos e servas do Senhor em todo o mundo. A igreja nunca ficou sem profeta e não vai ficar. E ele encerra dizendo assim: saúdam teus filhos da tua irmã eleita, amém. A igreja que estava com ele estava saudando a senhora eleita que estava lá. Saúdam-te os filhos da tua irmã. Uma congregação aqui, outra lá, não olhavam para a placa denominativa, não tinha essa guerra que temos, não, que muitos inventam essas coisas, mas o amor de Deus superava tudo, e o amor de Deus deve superar tudo, irmãos, porque aqui é a Senhora eleita, a igreja do Senhor, pronta para o arrebatamento. Querido Deus, nosso Pai, te agradecemos por esse momento, te agradecemos por esse dia abençoado, pelo culto dessa noite, e também, Senhor, pela tua palavra que estamos entregando agora. E orando pelos nossos irmãos, aqueles que estão, Senhor Jesus, em perigo, aqueles que estão tristes, desanimados, aqueles que estão num cativeiro mesmo solto, não sabem o que fazer da vida. Querido Deus, quebra essas algemas malignas agora, em nome de Jesus, e dá liberdade para esse homem, para essa mulher, para essa família, para que eles possam, Senhor, levantar seus olhos e olhar para Ti, e fazer parte dessa igreja, desse corpo eleito em Ti. Querido Jesus, guarda teu povo, ajuda nós a vencer esses dias maus, Senhor, é o que nós te pedimos, no teu nome, amém e amém. Queridos irmãos, até amanhã, querendo o Senhor, a gente volta para estar aqui outra vez. Fiquem todos na santa paz de Cristo.